a partir de agora na Cultura Pop Plot, com Maria, Neto e João. Bom dia, tudo bem, caro ouvinte? Estamos aqui novamente com o Pop Plot, seu programa de quarta-feira das 7 às 8 da manhã sobre filmes, séries, doramas, animes, livros, música e muito mais. Eu sou o Neto do Sushi no Mousse, mas não estou sozinho. Quem está comigo aqui hoje é a Maria do blog Pipoca. Bom dia, pessoal. O João do Toca Cinéfila. Bom dia, pessoal. E o nosso convidado, Fabrício. Bom dia, pessoal. Bom dia. Fabrício, ele participa do blog Pipoca junto com a Maria. É um dos redatores do blog. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fabrício. E eu tenho uma dúvida aqui. Talvez eu apanhe, talvez eu não apanhe. Mas eu vou perguntar. João, você prefere João ou Jojo? Olha, acontece, né, de usarem os dois nomes e pra mim tudo bem. É o apelido que veio da minha mãe. Então eu costumo usar geralmente o Jojo pra assinar crédito de assinatura. Então, vou corrigir. O Jojo do Toca Cinéfila. Bom, gente, então vamos aproveitar que temos o Fabrício aqui participando. Então ele escreve pro blog Pipoca, né, junto comigo e mais outros redatores. E vamos falar de lançamentos da semana, né? Ouso dizer que essa semana talvez esteja um pouco tímida nos cinemas. E eu vou primeiro, né, perguntar pro João aqui, porque temos o lançamento de Karate Kid Lendas. João, o que você acha desse lançamento? Está ansioso? Conta pra gente. Eu tô com altas expectativas pra Karate Kid Lendas. Eu gosto muito da franquia Karate Kid. Eu gosto da série Cobra Kai, que é uma malhação com karatê. É uma série que não se leva tão a sério. A série, eu digo, no caso, a franquia Karate Kid em geral. E eu acho que os melhores momentos são justamente quando eles vão mais pra algo mais galhofa. Então eu tô com uma expectativa que pra esse filme, como vai unir Jackie Chan, vai unir o Ralph Macchio, vai unir as gerações de Karate Kid, vai ser um filme bem divertido. E eu tô bem curioso pra ver o Ben Wang, que é o novo protagonista, que foi escalado só pra esse filme, já que ele faz todas as cenas de ação. Então eu tô bem curioso. O legal é que o Ben Wang, ele faz aquela série da Disney, né? Ai, me fugiu da memória agora. É uma série com a Michelle Yeoh, e ela fala sobre a mitologia chinesa, sobre a lenda do rei macaco, principalmente, introduzido no cotidiano diário de uma escola dos Estados Unidos e mostrando a vida de alunos chineses, né, de descendência chinesa, na escola norte-americana. E ele surpreendeu. Ele é um ator muito bom, ele também fazia as próprias cenas de ação, ele é um adolescente, basicamente. E eu vou ser bem sincero, eu não sou fã da franquia clássica do Karate Kid. Nunca vi o apelo. Gosto muito do filme do Jack Chan, apesar de que nós estamos conversando antes que é um excelente filme, mas é Kung Fu, né? E o legal é que esse não é spoiler, né? Que nos próprios trailers, o Jack Chan, o personagem dele, mesmo fala que o personagem do Ben, ele já tem a base do Kung Fu, agora ele vai aprender o Karatê para criar algo novo, né? Mas eu sei que nós temos um convidado aqui que é muito fã e vai assistir a cabine de imprensa logo depois desse programa, né? Você tem alguma coisa para contar pra gente da ansiedade? Cara, a definição do João é perfeita. Malhação com karatê é a melhor definição que eu vi sobre Cobra Kai até agora. Cara, eu gosto muito de Karate Kid, só que eu acho que os três últimos filmes da franquia, eles foram meio que repetiram a receita do primeiro, só que com um ingrediente vencido. Você está incluindo do Jack Chan? Não, só os quatro primeiros do clássico. Repetiram muito a mesma fórmula, tanto que foi indo muito mal em bilheteria no decorrer dos anos. Só que o Cobra Kai foi um refresh que era muito necessário no universo de Karate Kid e que saiu meio que de uma piada que foi evoluindo e que chegou até How I Met Your Mother, que o Barney fala que o Johnny Lawrence era o protagonista de Karate Kid e que o chute do Daniel San no final do filme era um chute, um golpe sujo, e que era meio que proibido. Mas quando lançou lá, quando ainda era no YouTube Red, eu falei, nossa, Cobra Kai tem
tem o molho, tem alguma Tem coisa aí. Tem alguma coisa aí. E as 2 primeiras temporadas, inclusive, ainda eram no YouTube, antes de ir pra Netflix. E quando eu vi essa série, foi meio que um start, assim, de, pô, Karate Kid ainda tem uma salvação. E aí, claro, já teve o filme do Karate Kid com o Jack Chan. Eles pegaram a melhor coisa daquele filme pra trazer pra esse, que é o Jack Chan, né? Então, Concordo. E qual filme? Não, porque o Jack Chan não tá nos outros. não, tá? no de 2010. Eles pegaram Ah, agora tá. pra esse filme do Entendi. Lendas, pegaram o Daniel Macho, que apesar dos pesares, na evolução de Cobra Kai, começou a ser menos babaca, né? O começo do Cobra Kai ele é completamente babaca. Eles inverteram Insuportável. os papéis, né, no Cobra Kai. Pra mostrar que nem sempre o mocinho é bonzinho. Sim. E nem sempre o vilão é mal. Sim. É... E meio que nessa evolução foi chegando num momento em que os dois eram muito eram pessoas melhores no final o João vai saber contar melhor ainda do que eu. Spoilers, spoiler alert. Assistam Cobra Kai. Assistam Cobra São Kai. quantas temporadas? 7? São 6 temporadas. 6. E todas são disponíveis na Netflix. Na Netflix, isso. Só que eu na minha opinião, acho que o Cobra Kai ele foi tomando meio que a mesma direção dos Karate Kid. Começaram a trazer os vilões dos outros filmes e foram trazendo. E eu achei que começou a virar too much, assim, meio que a série 24 horas antigamente, que parecia que cada vez que eles iam fazer alguma coisa tinha que ser maior. Tipo a Marvel, né? Marvel foi se perdendo no meio do caminho porque foi querendo fazer coisa cada vez Mas maior. se achou com o Thunderbolts, que eu assisti na quarta-feira passada Que e é tá simpático. maravilhoso. É simpático. Desculpa, é Thunderbolts asterisco. 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 Mas assim, eu sou uma pessoa assim que, como eu te falei, eu não sou fã dos 4 filmes clássicos. Assistia na sessão da tarde do primeiro. Mas tô ansioso pro Karate Kid Legends, né? Que é o título original. Mas vai ser um sucesso, né? Porque Cobra Kai Com pavimentou um certeza. caminho. E você, rapidamente, só pra gente poder encerrar sobre o Karate Kid, você falou que os 4 filmes não deram tantos... As continuações não foram tão boas de bilheteria, até crítica. Mas se você ver bem, infelizmente, nos anos 80, 90... Todos os filmes que tinham continuações acabavam falhando nisso. Ó, o Superman. O primeiro certo. Superman é um dos melhores filmes de todos os tempos de super-herói. Ainda. Muito bom. O 2 foi bom, o 3 mais ou menos, o 4 foi um fracasso. Sim, Porque completo. você viu o desgaste no próprio Christopher Reeve, né? Pra fazendo o papel. Mas é isso, gente. Karate Kid estreia amanhã, dia 8 de maio. Nós já estamos em maio, gente. Maio. Mas É, Nos cinemas de todo o Brasil. isso aí. E vai ter crítica lá no blog que o Fabrício vai escrever. Então, né, aguardem aí. E seguindo aqui, né, os lançamentos. Amanhã a gente tem o lançamento também de A Mulher no Jardim, que é um terror. E eu fiquei sabendo que o Neto já assistiu e o Jojo também. Então, o que vocês acharam? Eu vou falar muito brevemente sobre o que é o filme. É sobre uma mulher no jardim. Uma mulher está em casa e vê uma mulher que está sentada no jardim dela. É invasão de propriedade. Então isso por si só já é assustador. Daí quando... Sem Não, spoilers, sem spoilers. É que eu sou uma pessoa que adora spoilers, tem que me convidar. Tá. O filme me surpreendeu. Eu não esperava que ele fosse ser da forma que ele foi. E apesar de eu já ter tido uns glimpses ali, é um filme que fala muito sobre a psique humana, envolvendo o sobrenatural ou não. E eu gostei porque ele explora isso. Ele é um filme tenso, você fica tenso. Eu tava conversando com o Jojo agora sobre o núcleo principal, que é a mãe com 2 filhos. Isso não é spoiler, porque pra vocês, ela acabou de ficar viúva num acidente de carro. Então, assim, eu gostei porque o filme me surpreendeu. Eu tava esperando um final. E deu um plot twist ali bem legal. E ele não fez o sucesso que eu acho que ele merecia ter feito. Só uma noção, ele fez menos bilheteria nos Estados Unidos do que o próprio Until Dawn, que tá no cinema, né? Que dizem que é uma porno chanchada de Uma terror. catástrofe. Não tem pornografia, mas é uma mistura de um monte de coisa.
é que já nos Estados Unidos já se pagou, né? Ele custou 15 milhões e já fez mais de 30 milhões nos Estados Unidos. A Mulher no Jardim, ela não se pagou nos Estados Unidos. E é isso, tipo, vale a pena assistir no cinema, porque eu acho que ele é um filme que te deixa tenso. Você fica tenso. Muito, muito tenso. Olha só. Mas as pessoas vão dormir à noite? De luz acesa. Porque isso que é legal, porque ele usa muito jogos de sombra, o filme. Então isso que é bem legal, sabe? E ele não é um filme que te dá jump scare. Aquele... Ai, É um filme gosto. assim que te prende, você fica tipo... Eu não me sentia tenso assim desde o primeiro... Um Lugar Silencioso. Pra ter uma noção. Rapaz. Ô, louco. Posso É dizer... porque assim, quando eu assisto um filme, eu mergulho no filme. Eu assisto o filme geralmente 2 vezes pelo menos. Porque a primeira vez eu assisto pela experiência. A segunda vez eu assisto pra analisar o filme. Entende? Então assim, eu achei o filme tenso muito bom. Eu não gosto da atriz principal, eu esqueci o nome dela. Danielle Wilder. Isso. Eu acho que... Mas ela tá excelente no filme. Muito boa mesmo. Ela consegue transmitir aquela sensação de perda e de luto e de desespero, sabe? De não saber o que fazer. Porque, basicamente, eles estão numa casa no meio do nada, uma fazenda. E, do nada, estão se recuperando do luto da morte do esposo e do pai das crianças, que ela é mãe de 2 crianças. E aparece do nada uma mulher toda de preto sentada no jardim. E que sabe de coisas que não deveria saber. E só pra encerrar esse assunto da mulher na janela, eu gostaria de dizer que eu discordo Da completamente do janela, Neto, da mulher no jardim. Eu discordo completamente. Eu achei o filme muito ruim. E... Nossa, em compensação, a tensão que o Neto sentiu, eu não senti em momento nenhum. Eu gostei. Mas eu gosto da atriz principal. Eu acho que vale sempre a experiência no cinema e vocês tirarem suas próprias conclusões. Mas assim, é o mais importante. só pra finalizar mesmo, tipo, considerando os últimos filmes de terror lançados no cinema, ele é um dos melhores. Não, mas a gente tá com uma métrica Homem muito do baixa. Saco. Ah, tudo bem, Ah, mas A aí gente não fã pode é se contentar nossa. com a mediocridade. A gente tá se contentando com o medíocre. Não estava no nosso roteiro, mas porque nós lembramos em cima da hora, vergonhosamente falando, mas nós temos que admitir nossos erros. Também vai estrear amanhã um filme chamado Invencível, com o Zachary Levi, né? Quem não Isso. sabe quem ele é o Shazam, da franquia Shazam. Que ele é um filme da Paris Filmes, que já estava sendo adiado há alguns anos no cinema, e isso nunca é um sinal bom. 4 anos. 4 anos sendo adiado. É esse que é do Carlos Saldanha também? Não, o Carlos Saldanha foi o Harold e o Giz... Isso, Isso, Harold e o isso, Giz isso. Mágico. E o Giz Mágico. Vai estrear esse. E também vai estrear, que eu descobri ontem à noite, um filme chamado Detetive Chinatown 1900. Esse é na próxima semana. É, na Esse é no próxima dia semana. 15, isso. É dia 15? Dia 15. Ah, vamos falar sobre ele semana que vem, porque Isso. ele é de uma Spoiler do franquia próximo de programa, 4 já. filmes que os 3 Que é filmes muito são bom, maravilhosos. exato.